Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico, nossa reunião de oração dessa tarde, e os convido a que leiamos em 2 Samuel capítulo 15, versículo 1 até o versículo 37. 2 Samuel 15, de 1 a 37, a palavra do Senhor nos diz assim: Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: De que cidade és tu? E ele respondia: De tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: Deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque morando em Jesus, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata, e crescia em número o povo que tomava partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: Todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram: Eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Saiu o rei, e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. Disse depois o rei a Itai, o geteu: Por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado da tua pátria. Chegaste ontem, e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: Tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai: Vai e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei passaram o ribeiro de Cedron,
seguindo o caminho do desterro. Eis que Abiatar subiu também Zadok, e com estes todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, e ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: ó vidente, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nos vales do deserto, até que me venham informações vossas. Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo ia com ele de cabeça coberta. Subiu chorando. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Ao chegar Davi ao cimo, onde costuma adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Disse-lhe Davi: se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes, servo de teu pai. Assim, agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Tens lá contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes. Todas as coisas, pois, que ouvires da casa do rei, farás saber a esses sacerdotes. Lá estão com ele seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles me mandareis notícias de todas as coisas que ouvides. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Meus irmãos, nós começamos a ver aí as consequências do comportamento de Davi e do seu relacionamento com seu filho Absalão. Absalão, magoado com Davi, entre outras coisas, com o perdão que Davi não lhe deu, Absalão lidera estrategicamente, com grande sabedoria, uma revolta contra Davi. Absalão intenta tomar o reino à força. Absalão seria fatalmente o herdeiro de Davi, pela regra da primogenitura. Absalão seria ali o sucessor de Davi no trono. Mas o que Absalão faz? Ele trama uma estratégia. Ele começa a conquistar o coração das pessoas com gestos gentis, com gestos educados. Ao invés de usar a força e o derramamento de sangue, com gentileza, com bondade e com educação, Absalão ele conquista o coração dos seus servos, dos seus súditos, e assim ele começa a organizar uma revolta contra Davi, sem que Davi percebesse. Então, aqueles que estavam endividados, aqueles que estavam com problemas, aqueles que não recebiam a atenção do rei, passaram a receber a atenção de Absalão. E, pela proposta de Absalão, também a sonhar com um tempo novo, em que as suas dívidas fossem perdoadas, em que suas causas fossem julgadas, E entre estes, estão todos ali, junto a Absalão. Também o texto da palavra do Senhor vai nos mostrar, que sutilmente Absalão trama tudo isso contra Davi.
E ali ele reúne aquele povo, e Davi, quando toma conhecimento do que está para acontecer, do risco que ele corre de ser destronado e quem sabe até algo pior acontecer com ele, Davi resolve fugir. Davi resolve fugir. E aí, meus irmãos, nos vem uma grande lição desse texto. Muitas vezes é preciso recuar um passo para avançar dois. Muitas vezes é preciso fugir para vencer. Existe o tempo de enfrentar e existe o tempo de recuar, né? Existe o tempo de ir ao encontro da guerra, da luta, de enfrentar os desafios, e existe o tempo de resistir aos desafios, resistir à guerra, resistir às lutas. Davi, nesse momento, ele entendeu que não era hora, não era momento de enfrentar Absalão. Absalão estava com o coração tomado de ódio. Absalão também possuía um exército mais poderoso que o seu. Davi calculou todas estas coisas, mediu todos os riscos que corria e chegou à conclusão de que não valia a pena naquele momento enfrentar Absalão. O texto da palavra do Senhor nos diz que entre os que se aliaram a Absalão estava um homem de nome Aitofel. Aitofel era um conselheiro de Davi, um importante conselheiro de Davi. Mas Aitofel também era outro homem que tinha uma profunda mágoa de Davi, porque Aitofel era avô de Batseba. E Aitofel não se conformava com o que Davi havia feito, né? Tendo tomado, adulterado com Batseba, tendo Davi matado Urias. Então foi outro que viu ali, na revolta de Absalão, uma oportunidade de vingar-se do que Davi havia feito com a família da sua neta. E o texto da palavra do Senhor diz que Davi recua e que Davi foge, né? E o versículo 30 vai dizer que seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Davi subia, chorava e orava a Deus, pedindo a Deus que não deixasse que Absalão desse ouvidos ao conselho de Aitofel. Aitofel estava muito magoado, Absalão também. E naquela situação, Aitofel então vai aconselhar Absalão a lutar contra o rei, né? A lutar contra o seu próprio pai. E a orientação que vem então, ou melhor, a oração de Davi então, é que Deus não permita que Absalão dê ouvidos aos conselhos de Aitofel. Outra questão, meus irmãos, o texto diz que Davi subia chorando e tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Eram sinais do arrependimento. Davi ali, enquanto caminhava e chorava, ele caminhava e chorava pensando, arrependido nas várias escolhas e nas coisas erradas que ele fez. No fato de ele, Davi, não ter sabido orientar a sua casa, de não ter sido um bom pai para os seus filhos, de ter instruído os seus filhos da maneira correta, de também até aqui não ter sido um bom rei para Israel, porque afinal de contas Davi, ele derramou muito sangue de maneira desnecessária. Davi derramou muito sangue que não precisava ter sido derramado, né? Então ali naquela hora Davi se arrependia e pensava em tudo aquilo que ele fez e tinha plena consciência de que tudo aquilo que ele estava enfrentando era consequência das atitudes erradas que ele tomou, das decisões erradas que ele tomou enquanto pai e enquanto rei. E ele soube fazer
esta análise. Meus irmãos, nesse texto traz para nós estas lições. Em alguns momentos nós precisamos olhar para dentro de nós, olhar para a nossa vida e concluir e perceber mesmo quanto das dificuldades ou das situações que nós enfrentamos não são consequências das nossas escolhas erradas, das opções erradas que nós fazemos. O quanto do mal que nós experimentamos não é consequência do nosso fracasso enquanto pessoas, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto líder, não é? E olhar não apenas para constatar, mas para repensar a vida, porque o dia de amanhã não precisa ser igual ao de hoje, e os erros que eu cometi até aqui eu não preciso continuar cometendo. Eu preciso repensar a todo tempo as minhas atitudes, né? E preciso recuar sempre que necessário for, dar um passo atrás para conseguir dar 2 passos à frente. O que nos ensina o texto da palavra do Senhor hoje são essas lições, e com elas nós ficamos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque podemos ler e examinar a tua palavra, porque por intermédio dela tu nos dá o teu ensinamento, e te pedimos, ó Deus, agora que possamos aprender e repensar nossa vida, para que o dia de amanhã, Senhor Deus, seja de prosperidade, alegria, para que os erros que cometemos até aqui não se repitam, Senhor Deus, ao longo dos dias. Olha por nós e dá-nos a tua paz. Nós te oramos no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino. Por tua obra em nossas vidas,
Sejamos